Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra. Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo, gravado aqui no estúdio da nossa redação, com oferecimento da 7 Games. Por aqui a gente recebe sempre um convidado do mundo da bola para passar a limpo os principais temas da carreira e também falar sobre várias temáticas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o técnico Maurício Barbieri. Maurício, obrigado pela presença aí. Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Cara, para começar o papo, você está sem clube há 2 meses ali, né? Desde que saiu do Atlético Paranaense em maio. Queria te perguntar o que você tem feito nesse tempo, como é que você tem passado seus dias em Bragança Paulista, onde você mora com a família. Me diz aí. Período de estar próximo da família, de poder desfrutar desses momentos com eles, né? Porque nessa profissão muitas vezes eu tenho que sair de casa, motivo de trabalho, não consigo levar eles muitas vezes para os lugares onde eu vou, acaba criando uma distância e é importante nesse momento conseguir acompanhar o crescimento dos filhos, estar próximo, fazer dever de casa junto, aquela coisa toda, e sempre acompanhando o futebol, sempre estudando, sempre de olho no que está acontecendo, para quando surgir a oportunidade eu estar preparado, estar antenado, estar ali no que está acontecendo e estar pronto. Quais os nomes deles? João, Yara, Nina e Tito. E as idades? 18, Yara vai fazer 15 em agosto, Nina tem 12 e o Tito tem 7. Pô, maneiro. E, cara, a gente recebeu treinadores aqui, já alguns no Toque Passa, e alguns estavam sem clube também, e vários deles, assim, eu lembro do Luiz Castro, por exemplo, ele falou que quando estava sem trabalhar, sem estar num clube, sentia quase que uma crise existencial, assim, por sentir falta de estar naquele dia ali, no dia de treinamento, de jogos, ou até no período de janela, quando está na intertemporada. Como é que é você, assim, você consegue ficar de boa, sem estar em nenhum clube? Ou sente falta, de fato, te faz falta, te deixa meio mal, assim, como é que é? Eu acho que eu já passei por esse período aí, de alguns momentos também senti essa crise existencial, senti que meio que você não tem função e tal. Mas o tempo foi me mostrando que, primeiro, isso não adianta muito, né? Não traz nenhuma solução. E segundo, deu a entender que eu preciso aproveitar esses momentos de outra forma. E como eu te disse, estar próximo da família. Então, no ano passado, por exemplo, eu fiquei no México praticamente 1 ano. A família não foi, então fiquei quase 1 ano longe deles ali. Então perdi muita coisa de crescimento, de desenvolvimento dos filhos, de aniversário, de coisas que cobram um preço muito alto também. Então agora, quando eu tô nesses períodos em que eu consigo estar em casa, meu foco é estar com eles, como eu te disse. É sentar para fazer um dever de casa junto, para tirar dúvida, para poder fazer um passeio simples, de passear num parque, numa praça, de poder trocar experiência, sentar, conversar, de explicar momentos. Então tenho filhos que estão na adolescência, uns saindo, outros na infância, conversar com eles, poder trocar ideias, poder, enfim, aproveitar esse momento da melhor maneira e estudar. Então são momentos que eu consigo ler um livro, que eu consigo parar para ver jogos que normalmente quando eu estou envolvido no clube eu não consigo ver, então pude acompanhar o Mundial. Talvez se eu tivesse num clube não poderia ter acompanhado da maneira que eu acompanhei, consegui ver muitos jogos, consegui ver as maneiras de jogar. Então procuro não pensar naquilo que aquele tempo está me privando, mas no que eu posso conseguir, nas oportunidades que eu posso ter em função desse tempo. E quando você está num clube, como é que você faz para dividir, então, essas tarefas de pai, de marido, com as tarefas de treinador? É muito difícil? É muito difícil. Vou te falar que eu não consigo da maneira que eu acho que seria adequada. Então tem, vamos dizer assim, fica um gap ali, fica faltando, né? Essa proximidade. Não consigo. Em muitos momentos, se eu tô fora do horário de serviço, não tem o jogo, eles me ligam, posso fazer uma videochamada, posso ajudar. Mesmo agora em Curitiba, tinha momentos que meus filhos, pai, tenho lição de casa, tenho dever, tu pode me ajudar? Eu falava, se tu me ligar tal hora, até tal hora eu consigo. E aí tentava ajudar, mas não é a mesma coisa, né? E perde, como eu te falei, acaba perdendo momentos preciosos, que são aniversários. Perdi o aniversário da minha filha de 12 anos, enfim. Acabo perdendo esses momentos, né? Procuro estar próximo, procuro estar sempre ligando. Hoje eles já estão um pouco maiores, mas durante muito tempo
Eu ligava para eles no horário de dormir, contavam a história. Antes deles dormirem, eles dormiam ouvindo no celular a história que eu contava. A gente criou esse hábito durante muitos anos. Agora já estão maiorzinhos, cada um lê o seu livro. Tento ficar próximo, mas a verdade é que a gente não consegue ter uma relação como a maioria das pessoas consegue ter de voltar para casa e tudo isso, né? E você escolheu a residência fixa em Bragança Paulista, depois que foi trabalhar no Bragantino. Isso. Essa escolha para ficar lá com a família, vocês gostaram da cidade? Como é que foi essa decisão de ficar lá em Bragança Paulista, mesmo sabendo que amanhã depois você pode ir, como você foi para o Atlético Paranaense, Sim. enfim. Como é que foi essa escolha da cidade? Assim? Até para as crianças também terem vínculo, né, com amigos, Isso, enfim, fazer amizade. Acho que teve mais a ver com o fato de uma adaptação deles muito grande à cidade. Desculpa, antes vocês estavam onde? Vocês moravam onde? No Rio. No Rio mesmo, aqui no Rio mesmo. Eu sou de São Paulo, a minha esposa também é de São Paulo, então quando eu vim trabalhar no Rio, no Audax Rio, em 2012, final de 2012, eles vieram para cá, e aí, na verdade, eu trabalhei 12, 13 no Rio, no Audax, e voltei a trabalhar em São Paulo e eles ficaram no Rio. Também por conta de que se adaptaram muito ao Rio, então dos 4, 2 nasceram em São Paulo, 2 nasceram no Rio. E a gente ficou 10, 12 anos morando aqui, por conta disso, de ter se adaptado muito bem à cidade. Mas quando eu fui trabalhar no Bragantino, e era uma situação um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque lá eu conseguia ter um período maior de trabalho e tudo, eles foram para lá e se adaptaram muito à cidade, criam vínculos, escola, amigos e tudo mais. E aí a gente optou por manter a base lá em Bragança. E como é que foi quando você foi trabalhar no México, em 2024? Essa distância geográfica maior criou uma sensação de distanciamento sentimental, emocional maior também? Ou essa dinâmica de rede social, chamada de vídeo, mensagem, colocar para dormir ali pela ligação, fazer a tarefa pela chamada de vídeo se manteve bem? A gente procurou manter dentro do possível, tinha uma questão de fuso horário às vezes, né, mudava algumas coisas, tinha época que, se não me engano, que era 2, 3 horas de diferença, mas a gente tentou manter, mas é como eu te disse, assim, não é a mesma coisa, né, eu acho que ali, na verdade, o sofrimento acabou sendo maior até meu, porque eu que estava mais sozinho, né, eles ainda tinham um ou outro aqui, né, e eu tinha a minha comissão técnica lá, mas não é a mesma coisa do que a família. Então, em muitos momentos, é uma solidão doída, vamos dizer assim, né? Mas foi um período de crescimento em outras coisas. Aprendeu uma nova cultura, aprendeu dominar uma nova língua, conhecer outra liga, conhecer outro mercado de jogadores, de treinadores. Eu acho que teve muita importância e teve seu valor também. Interessante isso que você falou, esse lado da solidão, assim, porque é uma coisa que as pessoas pensam um pouco quando vão pensar no trabalho do treinador. Compensa essa questão de você adquirir uma nova experiência, de você aprender uma nova liga, de você conhecer novas pessoas, com esse lado da solidão em relação às pessoas que você já era mais próximo, as pessoas de confiança, o ciclo ali que você, enfim, se sente mais amado, acaba compensando? Ou é uma coisa que você, será que tá valendo a pena? Será que eu fiz a escolha certa? É uma coisa que passa pela cabeça durante o trabalho? Mesmo que tudo corra bem dentro de campo? Não, passa pela cabeça, sem dúvida, né? Eu não sei te responder se compensa, não sei nem se existiria uma compensação. Eu acho que tem a ver com uma escolha, né? Você escolhe naquele momento estar priorizando determinadas experiências que você vai conseguir viver, que você vai conseguir desfrutar, mas você tem, sem dúvida nenhuma, detrimento de outras coisas, né? Você acaba perdendo, são escolhas que você faz. Faz parte da profissão. É assim, tem que se adaptar, tem que encontrar alternativas para tentar amenizar, mas sem dúvida nenhuma, uma questão que no dia a dia a gente toca pouco, né? Na questão do treinador, desse desafio que é muitas vezes essa solidão. Isso não acontece necessariamente quando você está em outro país. Muitas vezes, mesmo no seu país, ou mesmo na sua cidade, a profissão de treinador de futebol é uma profissão solitária, porque por mais que você tenha a sua comissão técnica, aquelas pessoas que trabalhem com você, no final quem toma a decisão é você, quem tem que botar a cabeça no travesseiro e dormir com a dúvida ou com a expectativa de que aquilo que você escolheu dê certo é você. Então é uma profissão solitária.
A partir de que momento seus filhos começaram a entender a sua profissão? Ou algum momento você já deixou de aceitar um trabalho que talvez seja financeiramente bom por causa da família? Como é que você bota na balança isso? Olha, eu acho que para eles o momento marcante assim foi quando eles começaram a ir nos estádios, e aí eu trabalhando já em grandes equipes, e aí vira o tamanho da proporção. Legal. E ao mesmo tempo que é bacana... Pô, ver o pai no Maracanã, né? É isso, assim, ao mesmo tempo que é muito bacana também acontecer, assim, momentos doídos, porque é muito legal ver o pai no Maracanã lotado, mas também tem o lado de receber uma vaia do Maracanã lotado, ou um São Januário, ou o que seja, né? Isso marca eles, assim. Então, meu filho mais velho... Cara, é engraçado porque a gente recebeu aqui o Diego Ribas, que inclusive você treinou no Flamengo, e ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, tinham dias que meu filho me amava, ia no Maracanã comigo, me ver jogar e tal, camisa 10 de Flamengo, mas tinham dias que eu tinha que consolar ele no carro, a gente saindo do estádio, porque tava o estádio todo xingando o pai dele, vaiando o pai dele, ele não entendia muito bem, assim. Então, de certa forma, tem muito isso mesmo, né? Tem. Meu filho mais velho, na época que eu tava no Flamengo, ele tinha acho que 10, 11 anos. E flamenguista, apaixonado. Tem aquela coisa de escola também. Exato. Né? E aí teve um episódio, assim, nem foi coisa muito, porque eu não tive um momento ruim, assim, no clube. Mas, assim, de ser xingado e tal. Aquilo marcou ele de maneira muito forte, ao ponto de, naquela idade, ele não querer muito mais voltar no estádio, sabe? Aquilo acabou gerando um trauma nele ali. São coisas que fazem parte do caminho aí, nem todas são positivas, mas fazem parte da jornada. Agora, para lembrar do seu último trabalho no Atlético Paranaense, quero te perguntar como é que você enxerga o momento do clube. É um clube que nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, conquistou o bicampeonato da Sul-Americana, disputou final de Libertadores, e agora está numa situação difícil. Queria te perguntar por que você acha que o Atlético chegou nessa situação e se você vê um caminho para reestruturação dentro do que você passou lá, dentro do que você vivenciou no clube. Olha, é um clube extremamente organizado, tanto no aspecto gerencial quanto no aspecto de estrutura. É um clube que tem uma estrutura... CT é muito bom, né? Exatamente, CT, estádio, tudo invejável, tudo muito organizado, tudo muito estruturado. É difícil entender as causas do que aconteceu, né? Ainda mais porque eu não estava lá no momento da queda, mas eu acho que tem a ver com escolhas, tem a ver, de repente, com um período aí de uma ausência maior do presidente. Eu não sei quem é que estava à frente disso tudo. Nunca é fácil explicar, e acho também, acredito que não existe uma só razão, né? Para acontecer o que aconteceu de um clube desse tamanho, dessa magnitude, acabar tendo um descenso, por mais que o Campeonato Brasileiro seja um campeonato muito difícil, e você tem aí uma queda de quase 20%, quase não, né? De 20%, que é um número muito alto comparado a outras ligas, não é uma única razão que explica aquilo, é uma série de fatores, eu não saberia explicar. Agora, eu tenho certeza que tem como voltar, que tem tudo que é necessário ali, tem o caminho, tem as ferramentas, precisa se organizar. Eu acho que o clube, na verdade, o que faltou, e eu acho que teve um pouco também de influência no meu trabalho, foi se planejar melhor para esse momento. Talvez demorou para entender a queda e demorou para fazer um planejamento para subir e entender que... não deveria, na minha opinião, ter feito uma mudança tão grande quanto fez de elenco, dentro do que era possível, né? Incluindo as lideranças? Thiago Heleno, Pablo? Eu acho que sim, mas não só das lideranças. Eu acho que, colocando de uma maneira muito simples, assim, ó, por mais que aquele elenco não tenha sido capaz de manter o clube na primeira divisão, nem tudo estava errado, né? E ali você já tinha um diagnóstico do que não deu certo. E também você tinha um diagnóstico de coisas que eram positivas. Quando você toma a decisão de reformular praticamente o elenco inteiro, você começa um trabalho do zero. Então, assim, ao mesmo tempo que você abre espaço para surgirem novas coisas, você também não tem uma avaliação do que já não funcionou, entendeu? Sim. Acaba sendo tudo muito uma surpresa, vamos dizer assim, uma caixinha de surpresa. Então você contrata um elenco, você tem que começar o trabalho de zero. E até as coisas encaixarem, até você entender
que determinadas escolhas que você fez podem não estar dando certo, já caminhou o campeonato, já caminhou a temporada, já caminhou uma série de coisas. Mas, enfim, o clube tomou essa decisão, e eu falei em muitos momentos lá que eu achava que ia levar um tempo até o clube se encontrar, e eu acredito que o clube está nesse processo ainda. Acho que é um clube que tem condições ainda tanto de conquistar o acesso, como de repente brigar pelo título, mas está nesse processo de se encontrar como equipe. Né? Continua contratando, continua trazendo novos jogadores, e é isso, o cara não chega na segunda-feira para entregar resultado na terça, né? Tem adaptação ao clube, tem adaptação aos companheiros, tem adaptação à forma de jogar do treinador, tem várias coisas cidade, né, que a gente estava falando. Exato, cidade. Família. E no seu caso ali do Atlético, você acha que, fazendo uma avaliação interna, você acha que você viu que a coisa não seria tão tranquila quanto você imaginava, ou quanto poderia ser? Foi na eliminação em casa do Paranaense, naquela derrota pro Maringá de 3-0, né? Ou foi o início da Série B, enfim, o início da Série B complicado? Você acha que no Paranaense você já viu que a coisa não poderia ficar complicada? Que a pressão era muito grande, enfim, queria a torcida quer o acesso de qualquer maneira? Sim, eu acho que existia e existe uma expectativa que ela é um pouquinho desconexa, no sentido de que de repente o torcedor e o próprio clube acreditou que ia ter um ano tranquilo em função da tradição, da história do clube, e isso não funciona, porque a gente tem diversos exemplos aí de Série B, né? Também é uma competição muito equilibrada, uma competição muito parelha, né? E acho que criou-se essa expectativa de que o clube ia nadar de braçada, e não é assim. Ainda mais, como eu disse, com o cenário que se criou de mudança total. E acho que no Paranaense, na verdade, a gente estava tendo um desempenho muito bom. A gente só tinha tido uma derrota, só teve 2 derrotas. Uma delas foi para um jogo de eliminatória que foi para o Maringá 3-0, realmente numa noite em que as coisas não deram certo de maneira nenhuma. Eu não acho que isso foi determinante, mas eu acho que isso ajudou a trazer um peso. Na verdade, quando eu saio do clube, a gente na Série B tinha 50% de aproveitamento, né? Que seria o suficiente para se manter próximo do G4 ali, mas tinha competição ainda inteira pela frente. E no retrospecto do ano tinha mais de 60% de aproveitamento, ou 60% de aproveitamento, que é um aproveitamento alto, né? Eu acho que a eliminação do estadual, junto com essa expectativa que foi criada de que as coisas iam ocorrer de uma forma, vamos dizer assim, mais natural, foi com que o clube tomasse essa decisão de desligar. Enfim, eu tenho que respeitar, faz parte. Foi um período que eu tenho que agradecer, de muito aprendizado, de ter a oportunidade de ter defendido o clube, que é um clube muito grande, mas eles optaram por um outro caminho, e eu sigo aqui agora de fora torcendo para que as coisas deem certo. Agora, para a gente começar do começo, já que a gente já falou bem do Atlético Paranaense, até para falar em on da resenha que a gente estava no off, né, do lado de fora, para falar sobre a sua experiência, primeiro na USP, no curso de esporte, né, o curso de esporte, explicar um pouquinho como é que foi esse curso. E depois logo depois que você terminou a faculdade, você foi fazer um estágio no Porto, né, nas divisões de base. Era o Porto ali 2003, 2004, que tinha o Mourinho, mas você não teve tanto contato com o Mourinho especificamente, já que era uma coisa ali de categoria de base. Falar como é que foi primeiro essa escolha do curso que você fez, depois como é que você chegou no Porto, como é que foi essa experiência. Acho que é uma coisa legal também de falar. Tá. Então, esse curso de esporte é um curso... Eu não sei se ainda é assim, mas é um curso que existia tanto na UEL de Londrina quanto na USP, né? Seria um curso um pouquinho diferente do de educação física, um curso mais voltado para quem quer trabalhar efetivamente com esporte de alto rendimento, seja ser treinador ou preparador físico, enfim. E aí, quando você era o Maurício de 17, 18 anos, ali saindo do ensino médio, você já tinha em mente que, quero ser treinador de futebol? Não tinha isso claro. Meu sonho sempre foi ser jogador, busquei durante a base e tudo mais. Quando tinha 17, 18 anos, ainda estava nessa busca, ainda estava fazendo avaliação, jogando isso e aquilo. Peneira. E na verdade eu prestei o vestibular, assim, não posso falar sem compromisso, vamos dizer assim, né? Mas não imaginava. E acabei entrando, né? Aquela dos pais, tenta um segundo caminho ali. Acabei passando. Minha mãe era professora da USP, mas não do meu curso legal. E tal, na época. E aí eu fui fazer, enfim, tomei gosto, comecei
durante o curso, ser treinador de outras equipes universitárias dentro da própria USP. Comecei a levar os times para participar de campeonato e tal. Ganhou um título? Ganhei. E aí tomei gosto e vi que era um caminho, né? Que era uma possibilidade. Mas naquela época, a gente está falando do início dos anos 2000, o mercado ainda era um mercado mais difícil para quem tinha formação acadêmica e não era ex-jogador, né? Não que não tivesse, tinha vários exemplos, mas não era tão aceito assim. Tanto é que eu entro no futebol na base, no Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois virou Audax e tudo mais, mas entro como preparador físico, estagiário e tal, e na minha cabeça eu ia trilhar esse caminho de preparador físico por alguns anos e depois ver se ia ser treinador ou não. Mas a coisa caminhou mais rápido do que eu imaginava e do que eu esperava. E aí logo eu entro em 2005, em 2007, a direção me faz o convite para ser treinador do Sub-15 e tal. E aí foi embora. Treinador do 15, 17, 18, auxiliar profissional, depois treinador de profissional Legal. E foi o caminho que foi esse. Como é que você chegou no Porto? Então, o Porto, na verdade, existia um intercâmbio entre a faculdade do Porto, não tinha nada a ver com o clube. Pô, que legal. E a USP? E a USP. E aí, eu acho que era todo ano, 3 alunos da USP iam para Portugal e vinham 3 portugueses para o Brasil, né? E tinha um processo seletivo e tal. Eu passei no processo seletivo. Então era bom aluno, né? Era filho bom de aluno. professora também, se não fosse, tomava um puxão de orelha. Então eu fui para lá, consegui passar no processo seletivo e aí fui para estudar na faculdade do Porto, né? Na FEQDEF, e comecei a estudar. Só que acontece, muitos dos professores da faculdade do Porto eram treinadores ou preparadores físicos, enfim, do Porto, né? Que maneiro. E aí eu consegui um estágio no Porto, pedi para eles, a faculdade me ajudou, fez esse intercâmbio, tudo. E aí eu consegui fazer estágio, fazia as matérias de manhã, podia eleger as matérias que eu queria, fazia todas vinculadas ao futebol, e aí à tarde acompanhava os treinamentos. Não consegui ter muito contato com o profissional, porque os horários eram diferentes e também era mais restrito o acesso, mas era uma época em que o Porto estava voando, foi campeão da Champions com o Mourinho e tudo mais. E o mais bacana disso tudo era que o clube tinha uma metodologia de base profissional muito parecida, né? Então, conseguia acompanhar um pouco o profissional, conseguia ver o que eles faziam na base, conseguia ter contato com essa metodologia, que foi uma metodologia que depois ganhou muito destaque, que é a periodização tática, depois todo mundo falou muito sobre isso. E aí tive contato com isso, pude agregar isso ao meu trabalho, depois quando voltei para ser treinador e tudo mais. Você falou que nessa época, ali no início dos anos 2000, o mercado estava um pouco complicado, um pouco fechado para quem não tinha sido jogador. Você, de certa forma, já como treinador já estabelecido, enfrentou resistência por não ter esse lado mais boleirão, não ter tido esse passado mais boleiro? Olha, não consigo me lembrar assim, de algum episódio que tenha sido explícito, mas sim, já enfrentei desconfiança, vamos dizer assim. Normalmente não de quem te contrata, porque quem te contrata tá mais convicto, né? Mas de repente tem um outro diretor do clube que te olha e vê com desconfiança pelo fato de não ter sido jogador, tal. Mas eu acho que isso no dia a dia, vendo o trabalho, acaba se dissipando, até porque costumo dizer que aquilo que se exige, as ferramentas e as capacidades que se exige de você para ser jogador não são as mesmas que se exigem para ser treinador, né? Eu acredito que sim, eu acredito que aqueles que têm essa bagagem de ter sido jogador profissional têm um conhecimento e uma experiência que ajudam muito depois na época de treinador, mas que não são suficientes para fazer de você um bom treinador. Depois você precisa correr atrás de outras ferramentas e capacidades, porque são funções diferentes, completamente diferentes, na verdade. Então, o que se exige de um e o que se exige de outro, você precisa se capacitar, né? E nos dias de hoje, também com o seu tempo de carreira, isso já meio que já não existe mais, né? Ou existe ainda, ou ainda tem uma coisa... Você acha que ainda existe ainda um tipo de... Não, eu acho que não, porque eu acho que o que eu não tinha no início da carreira, que era uma vivência maior de vestiário, de dia tal, hoje, com os anos que eu tenho de carreira, já tenho muitas horas de vestiário, de conseguir ter trocas com os jogadores, com tudo mais, né? Enfim, joguei na base, então assim, não caí, não tava
numa outra profissão completamente diferente e cair, embora também existam muitos treinadores que vêm de profissões completamente diferentes e tiveram sucesso, engenheiros, médicos e tudo mais, né? Eu acho que o que é determinante até mais do que o conhecimento acadêmico ou tudo é a experiência que você vai adquirindo ao longo dos anos exercendo aquela função, vendo o que funciona para você, o que não funciona, como é que você encontra soluções e por aí vai. Pior que em todas as profissões, né? Até na nossa mesmo como jornalista, a gente aprende muito mais trabalhando como estagiário indo pra rua do que na faculdade. Mas ainda nessa questão do passado no vestiário, o que você não ter tido esse passado como jogador te acrescentou? Porque às vezes você poderia ter ido com certos vícios. Tipo assim, como você já viveu o vestiário como jogador, você poderia ter ido com algum pensamento que poderia ter te atrapalhado. Então, você ter tido essa experiência numa faculdade pública, numa universidade, fazendo esse curso, pode ter te acrescentado em alguma coisa? O que você considera? Eu acho que sim. Essa é uma opinião bastante pessoal, né? Claro. Mas eu acho que isso me ajudou a ter um olhar de tentar, como é que eu posso te colocar? Tentar buscar um exemplo mais prático, assim. Eu acho que talvez muitos treinadores que tenham sido jogador, eles entendem que o jogador tem que saber tal coisa, entendeu? Tem que já ter o conhecimento daquilo, porque ele acha, pô, o cara jogou, o cara tem que saber. Eu acho que... É uma coisa mais técnica, talvez? Mais técnico ou de entendimento de jogo. E eu acho que eu, por não ter essa vivência, entendo que essas coisas talvez eu tenha que transmitir. Legal. Ou que eu posso explicar, ou que eu posso sentar e por um lado, vamos dizer assim, mais cognitivo, entendeu? Não, buscar desenvolver com ele algumas coisas. Então, em relação a posicionamento, em relação a entendimento de jogo. Então, numa pegada menos treinador e mais professor também, né? Exatamente, uma pegada mais didática, mais pedagógica, entendeu? Legal. De eu não ir por um caminho de entender que, pô, o cara tem que saber isso porque ele é profissional. Tudo bem, beleza, ele é profissional, mas talvez ele não tenha sido estimulado ou talvez não tenham explicado para ele determinadas coisas de uma determinada forma. E eu preciso saber buscar essas soluções. Legal. Ou talvez até, muitas vezes, ele tem domínio, mas ele não sabe verbalizar, ele não sabe explicar. Ele tem domínio e expressa de uma outra maneira e eu tô querendo que ele expresse de uma outra forma. Eu acho que nisso, talvez essa minha trajetória tenha me ajudado. E você enxerga isso mais na base ou no futebol profissional também? Não, no futebol profissional também, né? Acho que não até porque tem muito jogador também que teve um processo de base difícil, né? Até nos níveis mais altos, assim. Ano passado, por exemplo, o Botafogo teve o Júnior Santos brilhando e o processo dele na base não foi muito bom, né? Exato, eu acho que a gente, de uma maneira geral, o público tem a ideia de que a base funcionaria mais ou menos como uma escola, né? De que você vai progredindo na matéria, sabe? Vai aumentando a complexidade. E não é bem assim que funciona, sabe? Então não existe... Até acho que poderia existir, mas a maioria dos clubes não tem uma sequência pedagógica de coisas que você tem que ir passando. Tipo fundamentos. Assim, se você não aprendeu isso aqui, você não passa de ano. Você tem que continuar na mesma categoria. Porque você passa de ano, o que determina... idade, né? Exato, o que determina se você tá na categoria seguinte é a sua idade, não é o seu nível de conhecimento, né? Diferente da escola, né? Sim. O que determina se você vai pro segundo ano não é quantos anos você tem, é o que você aprendeu no primeiro ano. Então. E o processo de formação do jogador não é assim, né? Então, ele é meio aleatório nesse sentido, né? Então, muitas vezes você vai para a categoria seguinte sem ter dominado algumas coisas ali, mas se você está se virando, se você encontra outras soluções, você vai subindo. O que determina, na verdade, a sua evolução e a sua permanência dentro do clube é o que você entrega de rendimento. E muitas vezes o jogador chega no profissional com determinadas lacunas. Não é que ele não tenha capacidade de estar no profissional, mas ele não desenvolveu outras coisas que talvez na base não faziam falta, que agora no profissional faz falta. Um exemplo que eu uso muito é o jogador muitas vezes, até pelo modelo que a gente tem, ele passa a base toda competindo só com jogadores da mesma idade. E a partir do momento que ele pisa no profissional, ele já tem jogadores de distintas idades, com condições físicas muito diferentes, porque como ele compete mais ou menos com a mesma idade, tudo bem, você tem o mais forte e o mais franzino, mas tem um equilíbrio, né?
Entendeu? Então você pode ter, de repente, um atacante ali que passou a base toda sendo um cara de força, rápido. Ele vai pegar os zagueirões. Ele vai pegar o zagueirão do profissional que tem 90 quilos, 90 e poucos quilos, 1,90 m. 30 e tantos anos. Exatamente, que ele quase não enfrentou na base. E aí aquele jogo que ele aplicava na base, ele já não consegue aplicar no profissional. Então se você não oferecer para ele ferramentas para encontrar outras soluções, ele acaba ficando pelo caminho. Então a gente encontra... Os treinadores encontram muito esse tipo de situação. E aí eu acho que vai do treinador conseguir ter essa capacidade de ajudar ele a desenvolver outras ferramentas ou buscar outras soluções. Agora, só antes da gente passar para frente, só para continuar nesse assunto, você teve essa experiência no Porto. Então, de certa forma, é uma experiência de base no futebol europeu. Você observa que essas lacunas que você falou que a gente sabe que tem aqui no futebol brasileiro também acontecem no futebol europeu, no futebol português? Agora a gente tem visto muitos times brasileiros indo até Portugal para tentar buscar jogadores também. De certa forma, tem diferença por ser futebol europeu, uma escola europeia, ou a base acaba sendo universal nesse sentido de formação de atletas? Das minhas experiências e do que eu vejo, eu acho que acaba sendo uma questão mais universal. Eu acho que tem diferentes escolas, acho que tem clubes que conseguem se diferenciar, e eu cito muito um exemplo que é do Ajax da Holanda, que é um clube formador, assim, consegue, e é um clube que faz essa formação de uma maneira um pouco diferente, né? Pelo menos historicamente, não sei te dizer nesse exato momento. Mas é um clube que coloca o enfoque da base muito mais sobre o jogador do que sobre a equipe de base. Então é um clube que entende que quando aquele menino com 15 anos tá se sobressaindo na categoria sub-15, já joga ele para 17. Para aumentar a dificuldade. Exato, porque entende que aquele ambiente já não é mais um ambiente que está puxando ele para cima, né? E aí consegue fazer isso, porque o foco dele ali não é ser campeão do sub-15. O foco dele é o indivíduo que ele quer formar. E eu acho que, de uma maneira geral, na Europa, das experiências que eu tive, você acaba, assim como no Brasil, perdendo muitos jogadores que você vai levando eles, deixando de oferecer o estímulo adequado durante a base, e quando eles chegam no profissional, falta alguma coisa. E aí, por mais que no futebol europeu você tenha mais paciência que no brasileiro, no futebol profissional é resultado, não tem jeito. Chegou, não está entregando, não está performando, ninguém vai esperar muito, seja aqui no Brasil ou seja lá fora, né? Total. E aí, você falando do resultado, né? Você trabalhou no Bragantino, que você fez um trabalho longo lá, enfim, você considera o seu melhor da sua carreira, e o Bragantino, ao contrário dos outros clubes, pelo menos nesse momento, ele tem uma forma de gerir diferente dos outros. Isso facilita, não sei se facilita a palavra certa, mas te dá uma tranquilidade maior, te deu uma tranquilidade maior da questão dos resultados, enfim, você ficou lá quase 2 anos, né? Quase 2 anos e meio, quase 3, né? Teve um vice-campeonato da Sul-Americana, enfim, uma derrota para o Atlético lá em Montevidéu. E uma coisa legal do Bragantino também, só uma curiosidade para acrescentar, é que o Fernando Seabra, que hoje é técnico, foi seu veterano na faculdade, né? Que você estava falando pra gente. A gente estudou junto. Inclusive, quando eu te falei que fui treinador de equipes universitárias e tal, eu fui auxiliar técnico do Fernando. Pô, maneiro. O Fernando era treinador e eu fui auxiliar técnico dele, enfim. Lembra o curso? Porque o que acontecia muito lá é que a gente que era da faculdade de esporte, de bacharel em esporte, a gente acabava sendo treinadores das outras faculdades. Sim. Engenharia, medicina, cada faculdade tinha a sua equipe e cada um era treinador de uma, né? E eu acabei durante um período sendo auxiliar do Fernando, porque ele era meu veterano ali, aprendendo com ele. Depois a gente foi rival, um treinador contra o outro. Vamos ser rival novamente. Mas foi muito bacana essa experiência aí. E desculpa... Bragantino. Do Bragantino, isso. Eu acho que como uma forma de gerir o clube se dá mais tranquilidade, te deu mais tranquilidade pro seu trabalho, enfim, um trabalho longo. Eu acho que o fator principal que me chamou a atenção na época no Bragantino, porque eu cheguei num momento complicado. Quando eu chego, a equipe estava na zona do rebaixamento, era o início ainda de campeonato, tinha 8, 10 jogos, e a gente demorou para conseguir sair da zona do rebaixamento. Existia, claro, uma expectativa de resultado, mas eu acho que o principal fator foi de que o clube tinha muita clareza e sempre conseguiu passar o que é que ele esperava da equipe independente do resultado. Então, sempre nas conversas com a direção, a gente sempre conseguiu, e eu sempre consegui entender deles e eles me passarem
o que é que eles esperavam da equipe, o que é que eles esperavam que a equipe apresentasse dentro de campo. Então, tinha que ser uma equipe que praticasse um futebol intenso, agressivo, uma equipe que fosse pressionante, e o clube conseguia ter clareza de que a gente buscando essa maneira de jogar, os resultados seriam consequência. Então, o clube teve paciência até eu conseguir desenvolver isso com os jogadores, trabalhar, treinar, repetir, colocar em prática. E a partir do momento que os resultados começaram a aparecer, a coisa caminhou naturalmente. A gente terminou essa temporada muito bem. Na temporada seguinte foi a temporada da final da Sul-Americana. Então eu acho que o principal diferencial foi ter encontrado um clube que tinha muita clareza do que esperava da equipe, não só em termos de resultado, né, mas de maneira de jogar, de maneira de se comportar, entendendo que aquilo ia trazer os resultados. O trabalho no Bragantino é o que mais te orgulha na sua carreira? Difícil. Tem uma dualidade, né? Porque, por exemplo, você fica 2 anos no Bragantino, chega numa final de Sul-Americana, mas ao mesmo tempo você é técnico do Flamengo, pô, time gigante, técnico do Vasco, outro time gigante, Atlético Paranaense, outro time gigante. Sim, é difícil dizer. Eu acho que o trabalho no Bragantino é o trabalho que me deu mais tempo e que talvez reflita de uma forma mais fiel assim o que foi exatamente o trabalho, por eu ter tido tempo de criar, desenvolver ideias e ver a equipe colocar em prática, né? Eu acho que nesse sentido, sim. Agora, como você mesmo citou, tive outras grandes equipes gigantes que eu pude dirigir com um aproveitamento também muito alto. Então, em especial, o Flamengo foi um momento marcante para mim, porque a minha carreira é um antes e um pós, né? Então, antes do Flamengo a minha carreira era uma e pós-Flamengo a minha carreira foi outra. Em termos de projeção? Em termos de projeção, de visibilidade. Foi o clube que me permitiu dirigir jogadores que tinham passado por grandes equipes no mundo inteiro, seleção brasileira. Foi um clube que me projetou para o cenário nacional de uma outra maneira. Então, assim, carinho, gratidão, enfim, não tenho o que falar por esse clube. E depois outros clubes também. O Vasco, que é um clube gigantesco, o Goiás, que no estádio é um clube gigantesco, o Atlético Paranaense, tive outros clubes de bastante expressão. Acho que cada um deles traz a sua história, né? E quando você chegou no Flamengo, como você falou, você não tinha tido um trabalho na Série A ainda. Até por isso esse antes e depois. Você chega primeiro para a comissão permanente do Carpegiani, depois vira treinador e fica 3 meses ali no cargo. E aí, como você falou, tiveram vários jogadores enormes ali naquele elenco, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior, que estava sendo lançado ainda, já estava brilhando. Como é que foi viver esse turbilhão de emoções, cara, no Flamengo e ter essa oportunidade de comandar todos esses jogadores? E mais uma, nessa época você já imaginava que o Vinícius Júnior ia de fato explodir? Vou no primeiro ponto, assim, né? O Flamengo é um clube que não te dá muito tempo para pensar, para pensar sobre o turbilhão que você tá vivendo. Ou você entra no ritmo e a coisa vai, entendeu? Ou você... Tem que pegar o bonde andando ou você pula e entra mesmo. Exatamente. O Flamengo então, tem crise até quando tá vencendo, né? É isso, é um clube de uma exposição que eu acho que pouquíssimos clubes no mundo têm essa dinâmica que o Flamengo tem, né? De exposição de dia a dia, de tudo que acontece, de cobertura, de mídia, de tudo, né? Então, é um clube que não te dá esse tempo para pensar no que tá acontecendo. Você tem que entrar e fazer as coisas acontecerem. Então, eu chego como auxiliar permanente da casa, com a ideia de que seria um projeto de médio, longo prazo, aprender, conhecer o clube, lá na frente, de repente, ter oportunidade. Mas aí o clube não te dá tempo pela dinâmica. Em 6 meses já? Menos, porque assim, 2, 3 meses o Carpegiani saiu. E aí, olha, Maurício, dirige, você é o interino, nós vamos atrás de um treinador. E aí começam a dirigir, as coisas começam a encaixar. E a gente termina o primeiro turno muito bem na liderança, classificaram na Libertadores, na Copa do Brasil. E aí eu sou efetivado como treinador, mas é isso, não dá tempo de olhar para trás nem para o lado, tem que ir para frente. O Vinícius já se destacava. Então, na verdade, quando eu cheguei como auxiliar, o titular da posição, aquele que jogava mais, era o Everton Cardoso. E na saída do Carpegiani, que tem uma reformulação no clube também, o Everton acaba saindo. E foi vou dizer assim,
uma escolha natural colocar o Vinícius, né? Era o mais apto e começou aí, deslanchou, tava voando. Mas não só ele, o Paquetá, né? O Léo Duarte virou titular também. O Léo depois foi vendido no final do ano. Ótimo então, zagueiro. assim, Jogava muito ele. Foi um momento especial e já via que o Vinícius era diferente. Vou falar pra você, sabia que ia ser candidato a melhor do mundo? Não sabia, mas imaginava que ia ter muita projeção, que ia despontar como despontou, assim como acho que o próprio Paquetá também já tinha ideia de que ia ser um jogador de altíssimo nível. Eu acho que ele está aí para resolver as questões que ele tem que resolver. Espero que ele possa voltar para a seleção. Acho que é um jogador excepcional, fantástico. Tem muito para acrescentar também. E como é que era para você, um treinador novo naquela época, comandar essa garotada? Principalmente o Vini e o Paquetá. Assim, era difícil segurar o ímpeto deles, até nos treinamentos, ali no vestiário, a resenha, a brincadeira. Como é que era com eles, especificamente? Cara, no dia a dia era... Os dois são muito extrovertidos, né? Total. Os dois são muito... Devia ser até difícil manter a seriedade ali com os caras. Exato. O mais difícil era isso. Era conseguir em alguns momentos parar um pouquinho com a brincadeira, trazer pra seriedade. Mas eu tinha o auxílio de jogadores excepcionais, que era o Juan, o próprio Diego. Até em alguns momentos rolava um estressezinho ali dos jogadores mais velhos com essa geração, porque era uma geração muito extrovertida, de mais brincadeira. Rolava uma certa rixa ali. Tinha que saber chegar, tinha que saber conversar. Então, tinha que saber falar a linguagem deles e tal. Eu acho que isso... O fato de eu não ter muita idade, de eu estar numa geração próxima, por mais que a minha geração seja outra, ajudava também de conseguir falar, né? Então, chamava o Paquetá de Feioso, vem aqui, Feioso, vem aqui explicar. Ele já me chamava de Feioso também. A gente brincava com o Vinícius. Tinha momentos durante o jogo também de ter que ser mais firme, mas no geral caminhava bem. E agora, no bom sentido, eles eram muito abusados, assim, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Por exemplo, o Juan naquela época já estava com a carreira formada, quase aposentando. Aí o Vinícius Júnior, imagina, tá no treinamento, vai tentar dar uma caneta no Juan, tentar dar um lençol no Juan, o Juan vai dar uma porradinha nele ali. Eles eram muito assim ou já era mais tranquilo, eles entendiam? Não, eram muito abusados os dois. Muito abusados, sempre. Nos treinos, nos jogos. E, na verdade, eu acho que principalmente nos jogos, isso ajudou muito os dois, porque sempre tiveram muita personalidade. E eu digo isso porque em momentos de dificuldade não sumiam, pelo contrário, chamavam a responsabilidade e não se deixavam intimidar. Teve um jogo no Allianz contra o Palmeiras, que a gente estava até bastante desfalcado. Eu acho que, se eu não me lembro, jogou até o Tuller e o Léo Duarte jogaram na defesa, a gente não tinha outros zagueiros e tal. Eu lembro do Felipe Melo dar uma entrada mais forte no Vinícius, daquelas que o Felipe gosta, tipo, da cintura pra cima. Ali pela direita, pelo lado direito, você lembra bem dessa Cara, e o Vinícius levantou e rindo, tipo, pode vir de novo que eu vou pra cima de novo. Então eu acho que isso, essa personalidade forte que os dois sempre tiveram, ajudou a eles a alcançar os voos aí que eles alçaram e sempre fez muito bem aos dois. Você tava no Flamengo naquele jogo do Emelec? Dos 2 gols do Vini? Era o Carpegiani o treinador. Você tava na comissão. Tava na comissão, tava no banco, porque quem normalmente ficava no banco era o Rodrigo, filho do Carpegiani. Mas ele tinha sido expulso no jogo anterior da Libertadores. Então, nesse jogo, em especial, quem tava no banco era eu. E é isso, o Vinícius entrou e mudou o jogo. Tava perdendo de 1-0, ele entrou e botou o Emelec aqui dentro do bolso e decidiu a partida. Depois pegou o óculos, aquele óculos com o negócio. Exato. E agora, falei. Não, eu ia falar, além do... Você ia continuar do Flamengo? Não, então... Tá. Só pra fechar, então, o Flamengo, dá pra traçar um paralelo entre a pressão do Flamengo e a pressão no Bragantino? O ambiente nos dois, o dia a dia nos dois? Não... Difícil, né? Não, é diferente, né? É diferente. A dimensão é outra e assim, não é que não tenha no Bragantino, não quero de maneira nenhuma diminuir, mas é como diferente. Dizem que o Bragantino não quer brigar por título, não é isso, claro, todos os times querem. Eu acho que o Bragantino quer brigar por título, eu acho que o Bragantino, toda vez que entra em campo, entra com esse ganhou intuito. Com você, inclusive. Exatamente. Só que são projetos diferentes. Eu acho que o Bragantino quer brigar por títulos, mas quer brigar por títulos à sua maneira.
o Flamengo não é que não queira brigar à sua maneira, mas o Flamengo já carrega, vamos dizer assim, a obrigação de brigar por títulos pelo tamanho do clube, pela dimensão, por investimento, por tudo, né? O Flamengo entra já com essa obrigação de título, entendeu? E o Bragantino é um clube que quer brigar, mas quer brigar à sua maneira, investindo em jogadores jovens, desenvolvendo jogadores, Legal. Buscando o amadurecimento de jogadores, e não é que não vá brigar, mas é que isso exige mais tempo, exige um outro caminho. E agora já estão aí, né? Talvez. Estão muito bem na classificação e tudo mais, que continuem assim, tem a minha torcida sempre, mas como eu disse, é um outro caminho. Legal. Não, que ainda no Rio de Janeiro, mas eu queria falar do Vasco. Você acha que, olhando hoje, depois foi em 2023, né? 2 anos depois, praticamente, você acha, existe um arrependimento de ter ido naquele momento conturbado? O Vasco até hoje é um momento conturbado, né? Mas naquela época, tinha acabado de subir, enfim, muita pressão. O jogo que você acaba saindo é um jogo que tem uma briga, né? A torcida, até o São Januário interditado depois. Existe um arrependimento ali da ida pro Vasco ou não? Ou como é que se enxerga hoje esse momento seu no Vasco? Foi o trabalho mais conturbado seu na carreira? Não sei se dizer se foi o mais conturbado. Mas assim, arrependimento de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, é um clube que é gigantesco. É um clube gigantesco. Eu acho que o Vasco vem aí de muitos anos, né? A gente pode dizer assim, de muitos anos que o clube tem buscado reverter, vamos dizer assim, uma situação difícil. E eu acho que tem uma geração de torcedores, eu não estou falando de torcedores do Vasco, tá? Estou falando de torcedores do futebol brasileiro que às vezes, por conta desses últimos anos todos aí, não tem ideia da grandeza e da dimensão do que é o Vasco. Com certeza. E isso eu pude aprender e viver só trabalhando no Vasco. Então, assim, arrependimento de maneira nenhuma. E aí, com a torcida do Vasco dessa mesma geração. Porque eu acho que tem muito esse paralelo. A torcida do Vasco dessa geração é tão apaixonada que, de certa forma, eles conseguem transmitir a grandeza do Vasco para a mesma geração, mas que não torce pro Vasco. Exatamente. Eu acho que você colocou bem, é isso. Eles conseguem transmitir para essa nova geração essa grandeza e o tamanho do clube e essa paixão que a torcida tem. E é uma torcida apaixonada. Então, assim, arrependimento nenhum. Eu tenho uma mágoa, não com o clube, nem com o torcedor, mas comigo mesmo das coisas não terem dado certo. Isso eu tenho. Eu gostaria muito eu não posso mudar o que aconteceu, mas gostaria muito que as coisas tivessem dado certo. Eu acho que começou bem, eu acho que teve bons momentos. Eu acho que até hoje a última vitória sobre o Flamengo em muitos anos é sob o meu comando. O Vasco precisa reverter um resultado, a gente até falou isso, estamos gravando, né, terça-feira, precisa reverter um resultado contra o Del Valle muito difícil. E a última vitória, por mais de 4 gols, 5 gols, foi sob meu comando contra o Resende em 2023. Isso já faz mais de 2 anos. Eu não sabia. Então assim, teve coisas positivas. Sim. Que depois realmente a gente teve uma sequência de resultados ruins, a gente sabe que o futebol é resultado. Eu acabei sendo desligado. Veio depois um outro treinador, que é o Ramon, com todo o mérito, mas também recebeu muitos reforços, conseguiu mudar, né, aquele cenário e manter o clube na primeira divisão. Mas eu acho que ali teve algumas sementes que foram plantadas que ajudaram o clube depois a superar o desafio, e até hoje o clube tá buscando se estruturar, janela após janela, se reforçar, e está buscando o seu caminho, né? E não tenho dúvida que pela paixão da torcida, pela grandeza, é um clube que a hora que conseguir dar essa virada de chave, vai voltar a ter o desempenho do tamanho da sua grandeza, porque a grandeza do Vasco ninguém vai apagar jamais. Interessante que isso que você falou, de ter uma mágoa com você mesmo pelas coisas não terem dado certo. Você, como treinador, quando acaba sendo desligado de um clube, fica matutando o que você poderia talvez ter feito de diferente, o que às vezes poderia ter dado muito certo, mas por uma circunstância de uma partida ou por uma circunstância de um campeonato ali, do contexto daquele momento não deu? Isso fica passando pela uma semana depois, um mês depois, enfim. Um ano depois. Um ano depois. Passa sempre pela cabeça, né? Passa sempre. Eu acho que o tempo vai te dando a maturidade de não
não levar isso como um peso nas costas, mas de olhar para as decisões e entender, pô, o que será que eu poderia ter feito de diferente, né? Será que eu podia ter escolhido esse caminho? Mas não no sentido de arrependimento, né? De falar, pô, devia ter feito isso ou aquilo. Porque, na verdade, a gente sempre procura fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem naquele momento, né? Então, o Maurício de 2025 não é o mesmo de 2018, né? E eu acho que essa sabedoria, esse amadurecimento que a gente vai tendo na vida, que é o que traz essa sabedoria, né? Qualquer um de nós, talvez, se pudesse, sei lá, dos seus 40 anos voltar com os 20, tomaria muitas outras decisões, né? Mas assim como o futebol tem essa dinâmica, a vida também é assim, eu acho que faz parte. A gente precisa passar por experiências e por vivências para poder amadurecer. E acho que esse é o processo, por isso que eu digo, o Maurício treinador de 2025 é muito melhor treinador do que o Maurício que começou em 2005, 2007, tem muito mais vivência, experiência, capacidade de ver que um problema que ele tem hoje tem várias possíveis soluções, e aí precisa ter a sabedoria de encontrar a solução adequada dentro do contexto que eu tenho, né? Total. E o Bernardão falou de trabalho conturbado. Eu queria te perguntar como é que foi a experiência no Juarez, não pelo campo e bola, mas pela cidade em si, pelo contexto da cidade. A gente aqui, enfim, eu nunca fui no México, né? Mas a gente, quando recebe as informações, tanto por notícias, tanto por questões de série, filmes, a gente conhece a cidade de Juarez como uma cidade muito conturbada pela violência da cidade, pelas gangues que tem lá. Como é que foi viver lá? De certa forma, essa questão de segurança era... Enfim, não sei se pior ou melhor, mas dá para traçar um paralelo com o que a gente vive aqui e a gente sabe muito bem como é que é no Brasil, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Olha, primeiro assim, o México é um país mais ou menos como o Brasil, assim, quase continental, é um país muito grande, né? Então, existe uma diferença muito grande entre as diferentes regiões, né? Ali a cidade de Juárez está bem no norte do México, né? Bem na fronteira, né? E por ser uma cidade de fronteira, tem muitas particularidades, né? Acaba sendo um pouco parecido com o que a gente tem no Brasil, assim, de cidades portuárias acabam tendo muito mais problema com o tráfico, que é onde chega, né? Não tô falando só de droga, de arma, de mercadoria, de tudo mais, né? Então tem isso. E ser uma cidade na fronteira do México com os Estados Unidos... Os Estados Unidos tem essa questão, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente vê na série... É uma questão política dos Estados Unidos. Exato. Enfim. Tudo aquilo que a gente vê nas séries, assim, e você estando lá, você vê que é aquilo mesmo, mas por mais que Juárez já tenha sido uma das cidades mais violentas do mundo, e de fato foi, muitas pessoas não têm noção disso, mas o termo feminicídio foi cunhado em Juárez. Porque houve uma época em Juárez que o assassinato de mulheres era tão frequente que morriam tantas mulheres ao mesmo tempo em um determinado período da história que uma antropóloga, não sei, uma estudadora que eu não sei o nome, falou, olha, isso que está acontecendo aqui não são homicídios, são feminicídios, porque são direcionados só a esse gênero. Então esse termo surgiu por conta de uma violência que existia em relação às mulheres em Juárez. Foi uma das cidades mais violentas do mundo, mas embora eu tenha ficado muito com o pé atrás na hora de ir, essa não é mais a realidade de Juárez, muito pelo contrário. É uma cidade em que a cidade vem se reerguendo desse período muito difícil, mas é uma cidade onde eu encontrei muita tranquilidade, assim, muito bem recebido pelas pessoas. As pessoas te tratam de uma maneira excepcional, sabe, assim, muito carinhosas, muito atenciosas, mas é uma cidade hostil, principalmente pelo clima. É uma cidade no meio do deserto. Caraca. Então, assim, é muito calor no verão e é muito frio no inverno. O inverno, você acorda de manhã, é -1, -2. Por mais que seja deserto, ainda tem momentos que neva, né? Não aquela neve que a gente vê para esquiar, mas neva branco no inverno. E no calor é mais de 40 e o sol que parece que tudo derrete, não dá para ficar. Clima muito seco. Então, assim, é um clima difícil. Foi uma experiência muito bacana, porque outra cultura, outra liga, outra língua, né, tudo. Mas foi uma experiência, assim, de aprendizado e crescimento muito grande.
em todas essas questões, como é que foi administrar segurança, clima, questões geográficas, questões políticas dentro de um time de futebol? Como eu te falei... Isso atrapalhava, de certa forma? Vou te dar um exemplo. Olha só, a gente teve um jogo decisivo, que era o último jogo da fase classificatória, e lá, agora não mais, mas na época de abril, maio, tem um problema lá, que é uma época que tem ventos muito fortes. Ventos, assim, de 80 km por hora. Isso. E o que acontece? O problema não é só o vento. Até é muito comum você, estando lá, você recebe um alerta no celular de que está previsto esse vento. Porque que é o que tem acontecido aqui no Brasil agora. Isso, porque tem esses ventos e cai outdoor, carreta pode tombar por causa dos ventos. E por ser uma área de clima desértico, se você tem um terreno baldio, é areia. Então não tem mato, porque não cresce mato, não tem água, entendeu? Então é areia. Então o que acontece? Quando dá esses ventos, fica como se fosse aquelas tempestades de deserto, que você vê aquela areia, que muitas vezes tu não consegue enxergar a 100 metros. E aí o grande lance é que se tu tiver horário marcado de jogo por horário do vento, não cancela o jogo. Nossa. Tu tem que jogar nessa condição. E nós fomos jogar um jogo contra o León do México, que estava até classificado para o Mundial, acabou não jogando e tal. E estava marcado jogo bem no horário, e é isso. E tu tem que jogar. Aí tu imagina, uma poeira... Nossa Senhora. Assim, tem que jogar respirando aquela poeira, e um vento que você bate o tiro de meta, por mais que tu ponha força, a bola vai até o meio de campo e volta na tua pequena área. Meu Deus do céu. Tu tem que se adaptar. Então a gente até saiu na frente num cruzamento do Edson, que era um brasileiro. Ele cruzou e a bola o vento levou a bola pra dentro do gol, fizemos 1-0, mas no segundo tempo jogamos contra o vento. A gente batia o tiro de meta, ela voltava. Então você joga um tempo com o campo assim, o outro com o campo então cara e coroa devia ser disputado pra cacete, né? Tanto é que deu confusão antes de começar o jogo, falava pro capitão, não, vamos jogar primeiro a favor do vento, pra gente tentar fazer o resultado. Não, vamos jogar contra, porque vai que para o vento no segundo tempo. Então, assim, esse é um exemplo do desafio que foi ver lá e tentar encontrar soluções. Nossa Senhora, cara. E aí? Não, eu queria falar um pouco também dessa sua geração de treinadores, que de uns 5 anos pra cá, talvez, com muitos estrangeiros. Essa concorrência toda, como é que você enxerga essa concorrência de estrangeiros que cresceu de Jorge Jesus pra cá, vamos dizer assim, né, de forma mais frequente, né? Olha, eu vejo num primeiro momento com naturalidade. Eu acho que é um mercado... Acho que o mercado brasileiro tá mudando não só em relação aos treinadores, mas a jogadores também, né? Desses 5 anos pra cá, a quantidade de jogadores estrangeiros também aumentou muito, né? Então, há 10, 15 anos atrás, o Brasil sempre teve jogadores estrangeiros, mas numa quantidade muito menor, né? Assim como treinadores também, né? Exatamente. Então, tem aumentado cada vez mais o nível permitido de jogadores estrangeiros no Brasileirão. Eu acho que é um mercado que tem se aberto cada vez mais. Eu acho que isso faz parte de uma globalização, né? A liga tem se tornado cada vez mais forte em função da quantidade de valores, consegue pagar mais, consegue, né, investir mais, então tem aumentado não só o número de treinadores e jogadores, então vejo com naturalidade essa chegada, mas tem também um componente aí que eu posso dizer, vamos dizer assim, de modismo, né? Vamos dizer assim, de muitas vezes apostarem em treinadores pelo fato de ser estrangeiro. Por que eu digo isso? Porque tem muitos treinadores que têm vindo, e não estou questionando a competência, a capacidade deles, mas muitas vezes sem o currículo, ou sem um currículo que abone que eles estejam, de repente, à frente de um treinador brasileiro, né? Tanto é que uma das grandes demandas de nós treinadores brasileiros é que a CBF faça cumprir com eles as mesmas exigências que são colocadas sobre nós, né? Então hoje um treinador brasileiro que tem a licença Pro pela Conmebol para dirigir um clube na Europa, eles exigem que você, além de ter a licença Pro, que você tenha 5 anos de experiência na Primeira Liga, né?
E a gente vê muitas vezes muitos treinadores que hoje são um sucesso no Brasil que não cumpriam esse requisito e que a Conmebol acabou aceitando. Inclusive, eu acho agora até, não tenho nada contra ele pessoalmente, pelo contrário, o treinador do Botafogo não cumpre essa exigência. Até nem sei se ele vai poder assinar a súmula como treinador nas competições da Conmebol, por exemplo. Então isso é um ponto aí que a gente tem, Caramba. Nós treinadores temos pedido à CBF só que faça valer a exigência, como eu estava dizendo antes, porque se criou essa questão. Não sei se é porque esses treinadores vêm com menos rejeição, né, por não terem feito os trabalhos no Brasil e tudo mais. Mas volto a dizer, acho que é um mercado que está se abrindo, a gente tem que se adaptar. Vieram muitos treinadores muito competentes, que têm acrescentado bastante ao futebol brasileiro, assim como muitos treinadores brasileiros também têm espaço lá fora. O Jardine faz um trabalho fantástico no México. Durante muito tempo, os treinadores brasileiros foram unanimidade no mundo árabe, né? Eu acho que faz parte dessa globalização. No Peru aí. também. No Peru Sim, também, e Autório- outros mercados sul-americanos. Não, para Peru, né? Esporte O Cristal. Esporte Cristal, eu tava com o Atlético Nacional da Colômbia. E, cara, falando sobre você agora e mais pra frente, qual é o seu estilo de jogo que você quer implementar? Tanto estilo de jogo quanto método de trabalho, assim. Você tem o desejo e até sente a necessidade de criar um trabalho autoral, ou você sente que, de certa forma, para sobreviver a esse mercado louco que é no futebol brasileiro, a questão de se adaptar a diferentes contextos é o principal? Bom, eu acho que todo trabalho ele é autoral, né? No sentido de que, na minha maneira de entender, eu preciso sempre levar em consideração não apenas as minhas ideias ou aquilo que eu quero, mas o contexto onde eu estou inserido, né? E como não tem dois contextos iguais, né? O trabalho sempre acaba sendo, dentro dessa maneira de ver, autoral, né? Sempre acaba sendo uma coisa nova que vai acontecer ali. É claro que eu tenho, vamos dizer assim, preferências como treinador, daquilo que a minha equipe, do que eu gostaria que a minha equipe apresentasse durante as partidas, né? Mas uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que é capaz de ser desenvolvido no tempo que eu tenho, com o elenco, com as condições, com a expectativa que o clube tem. Então, posso te dar um exemplo assim, eu não, por princípio meu, eu não gosto ou não gostaria de ter uma equipe que seja extremamente reativa, vamos dizer assim, uma equipe que espera, que cede muito ao adversário iniciativa. Mas se eu entender que naquele momento é necessário, porque o adversário, por qualquer razão, pode ser que o adversário seja melhor, seja superior, e eu tenho que fazer uso disso, eu tenho que me adaptar e tenho que fazer uso, eu preciso encontrar uma estratégia de ganhar dessa maneira, né? Se eu vou para uma equipe que historicamente tem essa questão de ser reativa, por mais que eu tente implementar questões mais propositivas, eu preciso entender também o histórico, o quanto os jogadores estão adaptados, o tempo que eu tenho para mudar. Então eu acho que a sabedoria do treinador está justamente aí, Legal. de entender aonde você está, entender daquilo que você quer e o que você almeja, o que é possível, como é possível implementar e como é possível aplicar isso. Eu acho que, até a gente falando de treinador estrangeiro, né, o Ancelotti, na chegada dele, ele foi perguntado sobre isso e ele respondeu, falou, olha, a minha equipe não pode ser só propositiva nem só reativa. Em muitos momentos ela vai ter que ser propositiva, em outros momentos ela vai ter que ser reativa. Ela tem que saber jogar um futebol reativo quando for necessário e tem que saber jogar um futebol propositivo quando for necessário, porque a dinâmica das partidas te impõe isso. E eu acho que foi uma fala que exprime muita sabedoria pelo grande treinador que ele é, e eu acho que se aplica a todos nós. Legal, legal. Barbieri, a gente está chegando no fim do episódio. Tem mais uma última pergunta aqui reservada, mas antes disso queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade de vir aqui no programa, falar que as portas estão abertas. Daqui a pouco, quando você estiver em outro clube, seja no Brasil ou seja no exterior e quiser contar pra gente, ouvir aqui, falar como é que tá a experiência, pode ser no México de novo, e falar das experiências climáticas ou em outro país também, as portas estão abertas aqui. Obrigado pela presença. Bernardão, se quiser fechar aí. Não, eu queria agradecer também a Barbieri pela presença e eu queria saber o futuro, o que você está pensando, clubes no exterior, clube no Brasil, se for pro exterior, o que pesa a favor ou não com a família para ir,
Se existe algum país específico, ó, esse país, não, melhor não, esse país, pô, beleza, vamos sentar aqui e conversar para ver se vale a pena. O Biá já tem até alguma coisa encaminhada, a gente não sabe que o telefone toca, a gente sabe que o telefone toca. Não, primeiro, enfim, agradecer a oportunidade, sempre muito bacana esses espaços, porque eu acho que são os momentos que a gente consegue falar de futebol sem ter aquela pressão do resultado, né, como é nas coletivas pós-jogos e tudo mais. E eu acho que eu, pelo menos como treinador, sinto muita falta desses espaços e desses momentos para poder compartilhar com o torcedor de uma maneira geral, como eu penso, a maneira como eu vejo, né? E também receber de vocês também, a gente poder ter essa troca sempre é muito bacana. Em relação ao futuro, né? Eu acho que, assim, estou aberto tanto a possibilidades no Brasil como no exterior. Eu acho que o principal é, na verdade, aparecer um projeto que eu acho que case com aquilo que, não só que eu entendo que eu queira fazer, mas que eu entenda que está dentro do que eu sou capaz naquelas condições, né? Então, a gente falou muito do que é a dinâmica do treinador, do que se exige e tudo mais, né? Então, a ideia é que eu possa encontrar um bom projeto onde eu veja que tanto a expectativa do clube como o contexto geral vai me permitir desenvolver o trabalho para eu entregar o que o clube quer. No final das contas, o maior desejo do treinador é poder retribuir a confiança de qualquer clube. Toda vez que a gente chega num clube, o que a gente mais quer é retribuir a confiança que está sendo dada a nós no trabalho com resultados, com o jogo, com o desenvolvimento de jogadores, que o clube consiga melhorar os jogadores, poder vender, ter retorno financeiro e tudo mais, ter resultados, ter títulos. Então é encontrar, como eu te disse, um bom projeto que possa casar com aquilo que eu acredito, com as ideias que eu tenho, com o contexto que a gente está ali, para poder entregar tudo que é merecido. Perfeito, perfeito. A gente deseja sorte aí nesse futuro, que esse clube venha logo. E, pessoal, esse foi mais um Toque Passa, com oferecimento da 7 Games. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Valeu.